Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Canadá, eu sou o Douglas e hoje eu vou contar para vocês uma decisão que a gente teve essa semana e eu quero que vocês façam parte desse processo. Nós decidimos mudar de casa aqui no Canadá. Nós moramos na região de Toronto, num apartamento, e nós queremos mudar para um lugar que tenha mais espaço e de repente que seja fora da região de Toronto. Então eu vou levar vocês nesse processo. Isso pode ser muito útil para você que está pensando em mudar aqui para o Canadá, porque você de repente vai. ah, Enxergar esse processo, vai entender algumas coisas e eu vou dar várias dicas aqui para vocês de como vocês começarem a iniciar essa busca pelo lugar onde você vai morar já nesse vídeo. Então, se você gostar, já deixa um like, comenta, sabe como que é? Deixa umas perguntas aí, compartilha e vamos que vamos. Primeira coisa que você precisa saber sobre o mercado aqui, ele é muito rápido. Muitas vezes uma casa ela entra no mercado, e isso eu vejo aqui, na região que eu moro. Às vezes você vê lá uma placa de vende-se, não fica uma semana essa placa de vende-se e a casa já é vendida, ou de repente a casa está para alugar, você vê a plaquinha de aluga, você, mal dá tempo de você ver alguma coisa, pum, já foi alugada. Então o mercado aqui ele é muito rápido e dá para você acompanhar isso nos aplicativos que tem, que eu vou passar para você. Então é muito importante que você, quando começar, já saiba qual cidade, qual região você tem preferência para morar. Porque uma coisa que acontece é assim, puxa vida, mas nessa região que eu quero morar não tem nenhuma casa disponível. Pode ficar tranquilo, na semana seguinte vai ter. Não, não se preocupa não. E então você tem que ter em mente isso. Quando você escolher já a região, pesquisa sobre as escolas, já faz uma pesquisa sobre mais ou menos os meios de transporte e já deixa de regiões pré-definidas onde você gostaria de morar. Isso vai facilitar muito na hora de buscar pelo seu imóvel. Existem vários sites que podem te ajudar a fazer esse processo. Aqui no Canadá não é como no Brasil, que no Brasil você tem lá, por exemplo, uma imobiliária, então você vai lá pesquisar um imóvel, você tem que ir naquela imobiliária ou entrar no site daquela imobiliária. Eu quero ver, não gostei desses imóveis. Você vai na outra imobiliária e pesquisa. Não. Aqui você tem sites que são agregadores. Então existe ainda a função da imobiliária, porém os sites que existem aqui, eles agregam as informações de todas essas imobiliárias aí no caso, né? Então, um site que eu recomendo é o Realtor, realtor.ca, vai aparecer aí na tela para vocês. E nesse site você consegue definir tudo o que você precisa. Eu quero morar num apartamento, eu quero morar numa casa, tem que ter tantos dormitórios, tem que ser nesse preço. Então você faz o seu filtro ali para você pesquisar. Você pode pesquisar numa determinada cidade, numa determinada região e assim vai. Tem um outro que eu uso também chamado House Sigma, que ele tem também, às vezes ele tem menos casas do que o Realtor, mas ele mostra uns detalhes a mais, às vezes, da casa. E ele tem o histórico da região. Então, de repente, você pode ver até quando tem uma casa lá, você pode clicar e ver o histórico dessa casa, né? Por exemplo, eu vi o histórico do apartamento onde eu moro, vou colocar aí na tela para vocês. Então, eu sei quando ele foi vendido, quando foi alugado, qual o preço foi alugado. O pessoal usa muito isso para determinar o preço das casas e dos aluguéis na região. Tenha em mente que quando você estiver no Brasil, dificilmente você vai conseguir alugar um lugar aqui estando no Brasil. Existe essa possibilidade, mas é melhor você ver os imóveis e tal. E não adianta você falar assim, puxa, no mês que vem eu vou mudar para o Brasil, então eu já vou ficar de olho nos apartamentos aqui para ver. Porque, como eu falei, ele é muito rápido. Muitas vezes os apartamentos que eu estava vendo quando eu estava no Brasil, quando eu cheguei aqui, eles já estavam alugados, não deu nem tempo de ver, né? Eu estava acompanhando aí o mercado com uma corretora e ela falou, olha, a semana que você chegar aqui, eu vou te mandar um e-mail com todos os imóveis que estão disponíveis e você vai escolher quais a gente vai visitar e a gente já vai visitar no dia seguinte. De novo, porque é muito rápido, então você não adianta você pesquisar com 2 meses, 3 meses. É interessante você fazer o que eu falei. Pesquisa a região, vê lá os lugares que você quer morar, quais são as cidades, o meio de transporte, as escolas estão próximas, porque daí você vai ter essa agilidade na hora de escolher. É importante você ter um corretor. Então você vai olhar lá nos sites, no Realtor, por exemplo, mas é importante que você tenha um corretor. Por quê? Você só vai conseguir visitar um lugar se você estiver na presença de um corretor. O corretor ele tem todas as informações que você precisa, ele vai ter todas as informações de como entrar no lugar, ele vai ter várias informações que você vai precisar para fazer o contrato e tudo mais. Ele vai te ajudar em todas essas etapas aí. Importante, o corretor ele não cobra nada de você.
ele vai cobrar da pessoa que está alugando o apartamento. Então, quando finaliza o contrato e aluga o apartamento, por exemplo, ou a casa, o corretor ganha a primeira mensalidade do imóvel que foi alugado. Então, você que está procurando não vai precisar pagar nada. Então, é importantíssimo que você tenha essa ajuda do corretor, até porque é de graça, né? Você não vai precisar pagar, pô, ajuda aí. Eu já ouvi histórias de pessoas que falam, poxa, anda no bairro e daí de repente você vai ver um apartamento, você entra lá e vê. Cara, isso, isso é muito raro de acontecer. Não é assim, vou, tô andando, você tá andando, você vê algumas plaquinhas, olha, tem um apartamento disponível e tal, mas não necessariamente eles vão. Às vezes é só chamariz, sabe? Só para você entrar lá e conversar com eles, ou de repente eles vão tentar fazer um contrato com você ali meio local, sem ter toda a segurança que o corretor vai passar para você. Agora vem a parte do dinheiro. Por quê? Para você alugar um apartamento aqui, normalmente você precisa ter, não tem fiador. Então você precisa dar o primeiro aluguel e o último aluguel. Então você tem que ter esse dinheiro em mão. E isso é complicado aqui, porque, por exemplo, uma média de aluguel aqui é de 1.800 a $2.000 por mês para um apartamento de 2 dormitórios. Então você precisa ter em mão $4.000 e não é fácil. Gerenciar o seu dinheiro aqui no Canadá é muito importante, porque toda vez que você for fazer uma transação de imóveis, meu, gasta dinheiro, tá? E depois ainda tem que contar o gasto da mudança, né? Então, se você precisa ter lá o dinheiro do primeiro e do último aluguel. O pessoal que vem de outros países ainda tem uma dificuldade a mais, que é o próximo item, que é o credit score. O credit score é a sua nota aqui de crédito no Canadá. E quando você vai alugar um apartamento, eles pedem para que você tenha esse credit score. Só que se você acabou de chegar aqui no Canadá, você não tem um credit score. Você tem lá um credit score básico, que se não me engano são 500 ou 600 pontos, né? E é muito baixo esse valor. Então, normalmente, alguns, não que seja oficial, mas é interessante que você ofereça meses a mais como garantia. Eu, por exemplo, quando eu entrei nesse apartamento aqui, eu dei 4 meses de garantia. O primeiro aluguel e os 3 últimos. Então eu fiquei morando aqui um ano inteiro e daí depois, no final desse um ano, que eles descontaram 2 aluguéis. O último ficou retido, né, como garantia do imóvel e tudo mais, garantia de pagamento, como se fosse a fiança aí, né, como fosse o papel do fiador. Então, agora que eu pretendo sair, provavelmente ou eu vou ter esse dinheiro de volta ou eu vou usar um mês sem ter que pagar o aluguel. Então isso ajuda, né? Porque daí se eu não precisar pagar o aluguel aqui, eu vou pagar o aluguel, o primeiro aluguel do lugar onde pretendo morar. Eu vou deixar para vocês aí a indicação da minha corretora, que é a Carmen. O e-mail dela está embaixo, então se vocês precisarem de alguma ajuda, pode falar com elas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixem as suas dúvidas aí. Eu vou fazer outros vídeos dessa série mostrando a gente procurando o nosso imóvel, mostrando quais são os desafios, quais são os documentos que a gente vai colocar. De repente posso mostrar alguma casa que a gente visitar. E quando a gente decidir qual é a região, vamos falar também sobre a região que a gente escolheu, por que a gente escolheu e tudo mais. Deixem as dúvidas aí, por favor, que eu estou sempre respondendo. Participem aí da minha comunidade. Me sigam no Instagram e vamos lá, pessoal. Boa sorte pra gente que vai procurar casa aqui no Canadá, viu? E eu espero que vocês gostem dos próximos vídeos também. Até logo!